Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, continuando a nossa resolução, o exercício 5. Bem tranquilo. Duas cargas elétricas pontuais de mesmo valor, que é A e que é B, de menos 10 a menos 10 coulombs, são fixadas nos vértices A e B de um triângulo equilátero. Então, A, B, as duas cargas, né, negativas, os dois vértices. De um triângulo equilátero de lado igual a 10 a menos 6. Beleza. Como ilustrado na figura ao lado. Qual a direção e sentido do vetor campo elétrico resultante no vértice C? Então, eu quero saber qual a influência que essas duas cargas terão neste vértice aqui. Então, lembrando um pouquinho, né, de campo elétrico, o campo elétrico, se é de carga positiva, é um campo elétrico de afastamento, né? De afastamento. E se é um campo elétrico de carga negativa, é um campo elétrico, um vetor de aproximação. Isso aqui é a base do campo elétrico, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, devido à esfera A, que é uma carga negativa, eu vou ter um campo elétrico nesse ponto de aproximação. Esse aqui é o nosso campo EA no vértice C. Nessa outra carga aqui, que é também negativa, a carga B, eu vou ter também um campo elétrico de aproximação, né? Inclusive com o mesmo módulo desses dois, porque são a mesma distância, né? Como que a gente calcula o campo elétrico? Lembra lá? Campo elétrico, Qzão, dividido pela distância ao quadrado, né? Então, se é a mesma carga, se é a mesma distância, é o mesmo tamanho do vetor, né? Como é que eu acho o resultante? O resultante, então, será a regra do paralelogramo, né? Paralela 1, né? Paralela 1, paralela ao outro. Então, paralela a esse, e o resultante será esse vetor aqui, ó. Esse é o meu vetor campo elétrico resultante no vértice C. E aí ele pede qual que é a figura que mais se assemelha a isso. A figura que mais se assemelha a isso é a letra D. Então tá lá no exercício 5. Tranquilo? Vamos para o 6. Considere uma esfera metálica maciça de raio R, positivamente carregada, disposta no vácuo. Com base nessas informações, assinale o que for correto. Ele fala sobre potencial, superfície equipotencial. Aí é justo que a gente faça uma revisão. Se eu tenho um corpo extenso, né, com um determinado raio, tá lá, e eu carrego esse corpo, o excesso de carga fica o mais longe possível da outra, né? Por quê? Por mínima repulsão. Então, o que acontece com o excesso de carga num corpo como esse? Puxa, ele fica, o excesso, né? Ó, o excesso, ele fica onde? Na superfície. Fica na superfície. Esse é uma característica importante quando você eletriza um corpo extenso. Beleza. Se o excesso ele fica na superfície, o que acontece com o campo elétrico dentro do condutor, né? Então você imagina, esse cara aqui, ó, positivo, gera um campo elétrico de afastamento. Diametralmente oposto, tem uma outra carga, porque é uma esfera, a distribuição é toda homogênea, uniforme, né? Bonitinho. Então esse cara vai para, opa, então também. Ou esse cara anula esse. Se a gente for fazendo para todos, né? Para todas as cargas aqui, ó, o que a gente vai notando é que esses campos elétricos, eles acabam se anulando. Então a gente tem uma informação extremamente importante, que é o campo elétrico no interior desse condutor, ele é nulo. Campo elétrico nulo. Tá? Tranquilo? Beleza. E se o campo é nulo, mas se eu quiser colocar alguma coisa, a esfera é maciça, mas se ela fosse uma casca oca, tudo bem, dá na mesma. Se eu colocar um carinha aqui, na mesma não dá, né? Mas assim, nesse aspecto da resolução. Então, se eu colocar aqui uma carga positiva ou negativa, uma carguinha aqui, qualquer, dentro dessa esfera, o que vai acontecer? Pô, se o campo é nulo, vai ter N forças, mas todas as forças somadas, já que, né, não sei se vocês vão lembrar, uma maneira de calcular o campo elétrico também tem a ver, quando eu coloco uma carga, aparece uma força, né? Ó, lembra? São essas duas maneiras que a gente tem de calcular o campo elétrico. Então, se eu tenho um campo resultante zero e eu coloco uma carga lá, pô, zero vezes que? Zero. Então, eu tenho aqui a força elétrica resultante, né? Resultante ali dentro, também nula. Tá lá, tranquilo?
E daí? E daí que essa carga não vai para lugar nenhum. Como ela não se move, não tem nenhuma transformação de energia. Então o trabalho da força elétrica, já que ela não existe, é um trabalho nulo. Olha lá. E aí lembrando um pouquinho sobre o trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica entre A e B será quando uma carga estiver entre dois potenciais, que são o que, gente? Vocês lembram disso? Diferentes, né? Então essa é uma sentença que é o final da eletrostática. Agora pensa comigo, se o trabalho é nulo, se isso aqui é zero, né? Mas a carga está lá, tem uma carguinha lá. Então a única possibilidade que a gente tem é dessa sentença ser verdadeira, é que isso aqui seja zero. Então a gente conclui que o potencial de A menos o potencial de B, né, que é o que a gente chama de DDP, diferença de potencial, no interior do condutor é zero. Então olha a sequência, né? As cargas ficam na superfície. Significa que se eu pegar os vetores campo elétrico de cada uma das cargas, né, se no interior, daria um anularia o outro, campo elétrico no interior nulo. Colocando uma carga ali dentro, se o campo é nulo, não tem força. Se não tem força, não anda. Não vai para lugar nenhum. E se não vai para lugar nenhum, não tem transformação de energia. Significa então que se a transformação é zero, não tem diferença de potencial, que é a base para a eletrodinâmica, né? Tem que ter uma diferença de potencial para ter movimento. Não tem movimento, não tem DDP. Né? E o importante disso é que que a gente vai concluir? Que se a diferença é zero, então a hora que eu passar o potencial de B para lá, o que eu vou entender? Que o potencial de A é igual ao potencial de B. Né? Então, o potencial dentro do condutor é nulo, sempre. Né? E aí você tem uma geral sobre como é que fica a distribuição de carga em corpo extenso. Tá? Feito isso, vamos tentar resolver o exercício agora. O potencial elétrico no interior da esfera é constante? Sim, é o mesmo. É o mesmo. Inclusive, se você, eu quero calcular o potencial aqui, quero calcular o potencial mais perto e tal, o que eu faço? Pô, aqui eu uso uma distância, aqui usa outra, aqui usa outra. Não. No interior, o potencial no interior de um condutor, para você calcular, você calcula o potencial na superfície desse condutor. Então, todos os pontos que estão da superfície até o centro têm o mesmo potencial, tá? E você calcula como potencial na superfície. Inclusive, o potencial na superfície, K, Q, pela distância, né, que é o raio da superfície. Então, o 0,1 está correto. Então, o 0,1 está correto. Tranquilo. Tá lá. A superfície da esfera é uma superfície equipotencial? Ou se é uma esfera, está à mesma distância do centro. Portanto, é uma superfície equipotencial? É o mesmo potencial. Está lá, inclusive calculado assim. As linhas de campo elétrico emergem radialmente da esfera, atravessando perpendicularmente a superfície. Gente, o campo elétrico nos pontos aqui, ó, são, campo elétrico, né, campo elétrico de afastamento, lembra? Ó, tá lá, campo elétrico, tal, tá lá, campo elétrico, né? Então você tem lá o campo elétrico próximo à superfície. Então, as linhas, elas acompanham o campo elétrico resultante. Se esse cara já sozinho no espaço, só tem ele. Então, as linhas de campo elétrico são assim, né? Desse jeito, elas acompanham o campo elétrico resultante. São as linhas de campo elétrico, ó. Então, emergem radialmente, sim, né, da superfície do condutor. Com certeza. Então, o 0,4 também está correto. Tá lá. Se uma carga de prova for trazida do infinito, então vamos imaginar que essa carga de prova está aqui, né? Vou pegar aqui o nosso Q0, tá lá. E essa carga de prova é positiva, né? Então uma carga positiva, tá lá. E ela for trazida lá do infinito, vamos imaginar que lá longe, tá? Do infinito. Para um ponto próximo à esfera, o trabalho realizado pelo campo elétrico, na verdade o trabalho realizado pela força elétrica dentro do campo elétrico, será negativo. Vamos ver? Para o trabalho ser positivo ou negativo, se ele é espontâneo ou se ele é forçado. O que vocês acham? Se eu trouxer um corpo positivo para perto de um corpo positivo, é espontâneo? Ou não é, né? Se não é espontâneo, com certeza o trabalho é negativo. Que é exatamente o que ele está dizendo, o trabalho é negativo. Tranquilo, gente? Beleza? E... pegar lá.
O campo elétrico no interior da esfera, oriundo do seu excesso, campo elétrico no interior da esfera, já sabemos que é zero, né? É constante, beleza, né? Zero, constante. Tá, legal. Dependente da quantidade de carga, gente, se tiver 10, 15, 20, 50 cargas aqui, não interessa, né? Vai ser sempre nulo dentro do condutor. Portanto, não é verdade. Não é verdade. O 16 está errado. Então, se a gente somar, 8, 12, 13, 14, 15. Então, resposta para esse exercício, 15 é o nosso somatório. Tranquilo? Na sequência, a gente tem um exercício 7, que é a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é exatamente sobre esse mesmo assunto. O que o Faraday faz? Ele faz uma simulação, se coloca dentro de uma gaiola mesmo, né, tal, e eletriza. Como a eletrização fica na superfície, tudo isso é válido. No que se refere a choque elétrico, choque é o quê? O movimento de carga. Se não há movimento de carga, não tem choque. Ou seja, todos os pontos ali dentro estão sobre o mesmo potencial. Então essa é a característica da gaiola de Faraday. Todos os pontos ali dentro, onde ele está ali dentro, ele está no mesmo potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica, portanto ele fica protegido. Tem alguns filmes que fazem alusão a isso, tal, bem interessante, que ele é aprendiz de feiticeiro, tem umas coisas que tocam uma música, né? Tal, que é legal. Beleza. Assim conclui-se tal, parará. Desculpe, a pessoa em seu interior não sofre descarga. Dessa experiência conclui-se que o campo elétrico no interior da gaiola é uniforme e horizontal? Não tem campo elétrico. Nulo apenas na região central? Em todos os pontos. Mais intenso próximos aos vértices? Não. Uniforme dirigido? Não tem, né? Inteiramente nulo? Perfeitamente. A alternativa é a alternativa E do exercício 7. Tranquilo, gente? Voltamos mais um pouquinho para a gente fazer mais exercícios, tá?